Você tem falado mais do que escutado? Você tem falado sem pensar nas consequências? Você tem falado de forma sábia, edificante? Ou você não tem parado muito para pensar nas palavras que você anda usando ao longo dos seus dias? Sabe, queridos, a Bíblia, ela nos ensina que é muito importante, na verdade, falar pouco e ouvir mais. E quando nós desenvolvemos essa habilidade, nós começamos a ter uma gestão melhor na nossa fala, nas palavras que nós usamos. Na verdade, Jesus falou que a nossa boca vai falar daquilo que está cheio o nosso coração. E se o nosso coração está cheio da palavra, está cheio da manifestação do caráter de Deus, da revelação, na verdade, que se manifesta pelo domínio próprio, pelo fruto do Espírito. Então, dessa forma, nós vamos andar em sabedoria no falar. E no devocional do refrigério de hoje, o Pai tem uma mensagem com o tema: feitos para falar pouco e ouvir mais. Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a tua vida. Eu sou a missionária Cláudia Rodrigues e nós estamos juntos aqui em mais um tempo devocional. E a nossa leitura do dia está lá no livro de Tiago, capítulo 1. Nós vamos meditar no versículo 19, do 19 ao 20. E enquanto você localiza esse texto aí na palavra de Deus, Tiago 1, 19 ao 20, eu quero te fazer aquele pedido diário. Não esqueça de compartilhar o devocional do refrigério com seus amigos, seus familiares, nas suas redes sociais. Se esse tempo diário tem edificado a tua vida, te ajudado a desenvolver uma rotina, uma vida devocional com o Senhor, uma comunhão com o Espírito Santo, faça essa palavra chegar a outras pessoas. Amém? Deixa também o seu like, que é dessa forma que o YouTube vai recomendar esse conteúdo a outras pessoas que ainda não conhecem esse tempo. E vamos à nossa leitura, Tiago 1, versículos 19 ao 20. A palavra de Deus diz assim: Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Aleluia. Queridos, a palavra de Deus ela traz com clareza, pontos importantes nesses dois versículos. Na verdade, eu gosto de olhar para essa palavra como uma parte das Escrituras que tem muita profundidade. Nós podemos, com apenas esses dois versículos, estudar coisas poderosas, desenvolver muito a sabedoria do alto nesse aspecto do falar e também do silenciar. Então, quando nós falamos muito, nós corremos o risco, queridos, de falar sem sabedoria. Não estou aqui dizendo que aqueles que são mais falantes, que são mais comunicativos, precisam falar menos. Deus ele está falando para você que o seu falar precisa ser com sabedoria. Inclusive, a própria palavra de Deus diz que as nossas palavras precisam gerar no outro edificação. Precisam construir, trazer algo precioso do céu. E quantas vezes, queridos, eu e você entramos, em determinada confusão familiar, desentendimentos, só porque não conseguimos exercer o domínio próprio na fala, só porque as palavras foram sem sabedoria. E Deus ele deseja que a gente desenvolva, amém, essa sabedoria na nossa comunicação. Então, quando a Bíblia diz que nós não podemos falar muito, ela está justamente tocando nessa questão do falar sem edificação, amém? Então você pode falar aquilo que está no teu coração, você pode falar aquilo que vai edificar as pessoas, aquilo que você tem ocupado o teu pensamento e o teu coração com a palavra de Deus. Mas peça ao Senhor sempre para te orientar, Busque em Deus a forma que você vai reagir com as suas palavras. Eu sei que tem pessoas aqui hoje que você está enfrentando um grande desafio na sua vida. Na verdade, você está passando numa jornada de conflito nos relacionamentos,
talvez em um específico no teu casamento com os teus filhos, conflitos em relacionamentos causados por palavras que estão sendo liberadas sem sabedoria. E preste atenção no que Deus vai falar agora, porque muitas vezes a gente baseia muito a nossa fala, queridos, com aquilo que nós estamos ouvindo. Amém? Às vezes nós nos deparamos com um episódio que gera tristeza, angústia, uma afronta de uma pessoa querida, uma palavra contrária, uma palavra que nos coloca para baixo, e rapidamente a gente quer revidar isso. Mas Deus, Ele quer que essa sabedoria do alto, que é a presença do Espírito Santo desenvolvida através de uma vida devocional, frutifique, queridos, na forma de domínio próprio. E eu sei que todos nós encontramos alguma dificuldade nessa área do domínio próprio. Afinal, todos somos humanos. Amém? Temos as nossas falhas, os nossos defeitos, mas, queridos, se o domínio próprio é uma característica do fruto do Espírito, isso indica que existe uma graça de Deus, existe um lugar no Senhor, onde nós nos comunicamos com Ele, nos enchemos dele, que esse domínio próprio se torna real, se torna possível na nossa caminhada. Então, quando aprendemos a escutar mais, nós vamos dar lugar, queridos, para que esse fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio, aconteça. Amém? E ao ouvir mais, nós também podemos aprender com os outros e adquirir sabedoria. Inclusive, aprender nos episódios de afronta. Como é difícil silenciar quando você é afrontado, quando você escuta uma mentira a seu respeito. Mas sabe, queridos, uma das coisas mais poderosas que nós aprendemos com o Evangelho de Jesus Cristo é que precisamos deixar o Senhor ser o nosso justo juiz. Amém? Então, quando alguém falar alguma mentira a teu respeito, fizer um julgamento sem entendimento, sem sabedoria, ou simplesmente, sabe, uma situação gerar desconforto no teu pensamento, no teu coração, olha para o Senhor. Aprenda a ouvir mais. Abra sua boca apenas se aquilo que você vai falar vai gerar edificação. E entenda que algumas vezes, com teu coração bem intencionado, você vai querer lançar uma palavra de edificação, você vai querer agir como um pacificador, porque a Bíblia diz que os pacificadores são chamados como filhos de Deus. E ainda assim, essa tempestade, talvez essa discussão, esse problema que está diante de você parece que vai aumentar. Sabe por quê, queridos? Porque o diabo, ele não está interessado em paz nos relacionamentos. Então, mais uma vez, nós precisamos entender a profundidade daquilo que Deus está conversando conosco hoje. Porque se eu e você, como filhos de Deus, damos lugar para que a característica do fruto do Espírito desenvolva em nós, que é o domínio próprio, então, queridos, nós precisamos entender que o diabo, ele vai reagir a isso. Ele não vai ficar satisfeito quando vir você colocar em prática a palavra de Deus. É por isso que nós precisamos perseverar naquilo que Deus tem nos ensinado, naquilo que o Senhor tem nos comunicado. Nós precisamos colocar em prática todos os dias. Ah, irmã, então eu vou acertar todas as vezes? Não, nem eu nem você. Mas o fato de em algum momento não conseguir, sabe, ou explodir com alguma situação, isso não pode deixar você no lugar de tristeza, de condenação. Tem gente aqui hoje que você veio ouvir a palavra de Deus porque você saiu de um meio de uma confusão. E aí você está com esse sentimento de condenação, de tristeza. Mas Deus te trouxe aqui para dizer, recomece. Amém? Deus, queridos, através de Cristo Jesus, nos libertou do fardo, da culpa, da condenação e do pecado. Nele nós temos um recomeço. Então não importa se você foi a pessoa que errou hoje com outra pessoa. Deus te trouxe aqui para dizer, recomece. Vá lá, pede desculpa, restaure esse relacionamento, não dê lugar ao inimigo. Não deixe que o diabo roube a paz da tua casa, não deixe que ele roube os sonhos da tua família por causa de um falar sem sabedoria. Em nome de Jesus, Deus manda dizer a pessoas específicas aqui, preste atenção a quem realmente é importante na sua vida. Preste atenção às pessoas que vão permanecer do seu lado, até nos momentos que você, sabe, não tiver nada para dar a ninguém. Eu falo isso, queridos, eu não estou falando pelo Espírito no aspecto material.
Isso envolve também o material, mas preste atenção naquelas pessoas que vão estar com você em todos os momentos. Na tristeza, na alegria, na angústia. No dia, queridos, da adversidade, quem vai permanecer são os verdadeiros. Então nós precisamos restaurar os relacionamentos. Nós precisamos, queridos, aprender com Jesus. Todos nós precisamos uns dos outros e principalmente daquelas pessoas que nós amamos, às vezes as mais difíceis de conviver. Nós precisamos mostrar a essas pessoas a característica do Espírito Santo, o domínio próprio, a mansidão, a paciência, a longanimidade. Em nome de Jesus, não foi à toa que Deus te fez chegar nesse devocional de hoje. Tem muita coisa para acontecer na tua vida, mas a sua fala está travando isso. A sua forma de reagir tem travado, sabe, um tempo novo de Deus. Mas chegou o momento de você se render à prática dessa verdade bíblica na tua vida. Existe uma graça de Deus que está te alcançando hoje. Não é na força do seu braço que você consegue isso, não. É através do poder de Deus se rendendo. Amém? Mas Deus, Ele quer tratar aqui conosco também, através desse versículo, 5 coisas, queridos, que nós precisamos fazer para chegar a esse entendimento do quanto é essencial falar pouco e observar mais. A primeira coisa, para você chegar, né? Algumas pessoas estão pensando assim, nossa, como eu quero aprender isso, mas eu não consigo. Então preste atenção, a primeira coisa que nós precisamos, queridos, desenvolver, e você que tem separado um tempo todos os dias para desenvolver a sua vida devocional, tem feito o devocional do refrigério, tem tido os seus tempos com o Senhor, você sabe que a leitura da palavra de Deus para o cristão é essencial. Então a primeira coisa é essa, nós precisamos abraçar o hábito de ler a palavra. Mas não é abrir em qualquer livro, de qualquer forma. Preste atenção na instrução que o Senhor vai te dar. Cada pessoa, queridos, precisa se localizar na caminhada cristã e na vida espiritual, emocional, como ela está, nesses 3 aspectos, para abrir a palavra de Deus e iniciar um momento ali de leitura. Aqui no Devocional do Refrigério, Deus ele trabalha sempre com temas, com mensagens, mas quanto à leitura da palavra de Deus, se você está enfrentando um momento da sua vida onde você precisa de sabedoria do alto, por exemplo, precisa de sabedoria para decisões, para mudar a história da tua casa, dos relacionamentos, uma boa leitura para você é o livro de Provérbios. Então, iniciar a leitura da palavra de Deus pelo livro de Provérbios. Lendo no seu tempo, se você pode ler um capítulo todo ou apenas alguns versículos, você vai fazer o seu momento. O importante é você ler a palavra, meditar na palavra, trazer a palavra para a tua vida, fazendo confissões de fé, como nós fazemos aqui no final do devocional. Esse hábito, queridos, ele tem um objetivo, é renovar o teu pensamento, é desenvolver a tua mente. E quando você se enche da palavra, renova o seu pensamento. Então você vai começar a controlar também aquilo que você vai falar como reação. Então a primeira coisa é a leitura da palavra, mas lê conforme o momento que você está enfrentando. Amém? Se você está enfrentando um momento onde precisa ter clareza de identidade, de propósito, daquilo que Cristo fez por você, precisa atravessar um tempo de dificuldade no teu ministério, começa a leitura da palavra de Deus pelas cartas de Paulo. Se você é novo na caminhada de fé, se converteu há pouco tempo, começa pelos evangelhos, conhecendo quem Cristo é. Entende, queridos, como é importante a gente fazer uma leitura bíblica conforme o momento que nós estamos enfrentando, atravessando? Se você precisa de palavras específicas sobre o teu casamento, os teus filhos, você também pode fazer uma pesquisa. Amém? Pesquisa na internet, versículos sobre casamento, sobre filhos, e você começa a fazer leituras de palavras específicas conforme aquilo que você precisa, sabe, de sabedoria de Deus para lidar. Outra coisa importante que nós precisamos fazer sempre, ao longo de toda a nossa caminhada, é observar o exemplo de Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso maior exemplo. E, queridos, Jesus era um homem de poucas palavras. Eu sei que nós encontramos no Evangelho Jesus falando, as parábolas,
ele conversando, ele ensinando, mas ele era um homem de poucas palavras, e as palavras que Jesus ele entregava eram sempre sábias e edificantes. Jesus não ficava consumindo o tempo dele falando à toa, com brigas, com divisões, com murmuração. É nesse sentido que o Espírito Santo está dizendo que ele é um homem de poucas palavras. Porque às vezes, queridos, nós somos pessoas de poucas palavras, entre aspas, porque as palavras que nós usamos, que são poucas, são de reclamação, de lamentação. Então, em nome de Jesus, falar pouco não é que você vai falar menos, e quando falar vai ser tristeza, vai ser vitimização, murmuração, não. O seu falar precisa ser cheio de sabedoria. Então, Jesus é o nosso maior exemplo. Amém? Outro ponto importante, nós precisamos desenvolver o autoconhecimento. Nós precisamos, queridos, entender aquilo que está dentro de nós, o nosso emocional. Amém? Quais são as fortalezas do nosso pensamento? Quais são as nossas fraquezas? Quais são as nossas dificuldades nesse aspecto de reagir? Quais são as palavras que nós costumamos usar, sabe? Eu sei que tem algumas pessoas que estão acompanhando o Devocional do Refrigério hoje, e você é alguém que facilmente responde, revida, rebate aquilo que você escuta. Isso, queridos, é um tipo de fraqueza. Amém? Eu sei que é duro ouvir isso, mas ser forte, ser sábio, ser emocionalmente maduro é justamente quando nós desenvolvemos o controle daquilo que nós vamos falar. Eu sei que tem situações que é bem difícil, bem complicado, mas o Senhor ele tem graça para que possamos desenvolver esse autoconhecimento, conhecer as nossas limitações e submeter tudo isso ao Senhor. Amém? Outro ponto importante, nós precisamos desenvolver a humildade. A humildade, queridos, ela nos leva sempre a ouvir mais e falar menos. Quanto mais você caminha olhando para Jesus, desenvolvendo a característica da humildade dele em você, você vai ouvir mais. Amém? E a última coisa para a gente orar, nós precisamos todos os dias clamar, pedir ao Senhor pela ajuda dele. Amém? Somente Deus, queridos, através da graça dele, vai nos ajudar a desenvolver todos os dias esse domínio próprio, desenvolver um falar com sabedoria, um falar com edificação. Então, você pode, no seu lugar secreto, todos os dias conversar com o Senhor e pedir ajuda a Ele. Nesses momentos difíceis, nos relacionamentos que você tem atravessado. Clama a Ele, pede a Ele, Pai, me ajuda a silenciar. Uma boa dica para você antes da gente orar. Tá aí passando um momento de grande dificuldade, uma confusão, vai para o lugar secreto, coloca um louvor, aquele que Deus sempre ministra ao teu coração. Mesmo que você não tenha vontade de cantar, você esteja só chorando, começa a ouvir essa canção. Começa a dizer o quanto o Senhor é bom, começa a agradecer a Ele pela paz que excede todo o entendimento. Você vai ver como você vai sair de lá. Amém? Vai vir uma força, vai vir algo sobrenatural no teu pensamento, no teu coração. E aquela raiva, aquela tristeza vai ser rapidamente exterminada pela presença manifesta do Senhor. Amém? Vamos orar. Eu quero te convidar em nome de Jesus, se você puder nesse momento, feche os teus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor. Exaltamos a tua bondade e a tua fidelidade e reconhecemos a tua palavra como a verdade absoluta sobre as nossas vidas. Nós queremos te agradecer por esse tempo devocional e queremos te pedir ajuda, Senhor. Queremos aprender a falar pouco e ouvir mais. Colocamos diante de Ti as nossas limitações, as nossas fraquezas. Reconhecemos hoje diante dessa palavra, Pai, que temos dificuldade. Muitas são as questões, as palavras duras que ouvimos, os problemas que enfrentamos, e tudo isso tem afetado o nosso domínio próprio. Na verdade, Senhor, nós reconhecemos que não temos buscado em Ti desenvolver essa característica. Mas diante dessa palavra nós te pedimos ajuda através do Teu Santo Espírito. Nós queremos desenvolver o autoconhecimento, a humildade, cremos que dessa forma o Senhor vai nos guiar. Nós te pedimos, Pai, sabedoria para falar de forma edificante,
que glorifique o seu nome e que ministre paz ao coração dos que ouvem. Nos ensina, Senhor, a sermos pacificadores. Cremos na tua ação, cremos que essa palavra já está frutificando em nós. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Como é bom, queridos, ouvir o Senhor. Ouvir mais e falar menos. Deus, ele vai agir poderosamente através dessa palavra. Apenas se renda. Amém? E vamos entregar a Ele, ao nosso Pai, a nossa confissão de fé de hoje. Escreve assim comigo para o Senhor nos comentários. Escolho falar pouco e ouvir mais. Aleluia. Que essa escolha, querido, seja um posicionamento, crendo na graça de Deus, que nos capacita, amém, a ouvir mais, a desenvolver esse domínio próprio que vem do Senhor. Se o devocional do refrigério de hoje edificou a tua vida, não esqueça de compartilhar essa palavra. Me siga lá no Instagram, @claudiarefrigério. Se você também tem algum testemunho que deseja compartilhar sobre aquilo que você tem vivido com o Senhor através da sua rotina devocional, escreva abaixo nos comentários. Deixe também seu pedido de oração. Com a permissão do Pai, nós nos encontramos aqui hoje à noite, em nosso próximo momento de oração com a palavra de Deus. Fica na paz, um forte abraço e até lá.